Hã? Ela é estritamente. Então, F é o quê? Estritamente crescente no intervalo. Se for derivada negativa, é estritamente decrescente. Se for só maior que ou igual a zero, é crescente. Se for menor que ou igual a zero, é decrescente. Se for igual a zero, ela é constante. Esse resultado é conhecido como teste da derivada primeira. O que eu estou escrevendo aqui? Da derivada primeira. É o teste da derivada primeira para crescimento, tá? Teste da derivada primeira. Vamos apagar tudo e vamos aplicar agora. Faz esboço de gráfico. Teste da derivada primeira. Agora. Que horas são? Já eu passo. Já eu passo. Teste da derivada primeira. Vamos lá. Para esboçar o gráfico. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Na composição das turmas, das cadeiras, no departamento de matemática não mostra o professor, né? É costume do departamento isso? É. Começou comigo, não era chefe. Quando você era chefe do departamento? Foi. É fechado. Porque os alunos ficavam procurando a cadeira por causa do professor, e disse, não, só divulga depois da matrícula. Aí mantiveram o costume. Tá? Aí você se matricula às cegas. Na matemática é assim, tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Seja f a função dada por f de x igual a x3, mesmo exemplo que eu vou dar para o pessoal, x3 menos 3x2 mais 2, tá certo? Vamos esboçar o gráfico dessa função, fazer o gráfico dessa função. F de x igual a x3 menos 3x2 mais 2. A função f é diferenciável, então vamos às conclusões. Primeira coisa é que domínio de f é R, né? Domínio de f é quem? É R. E f é diferenciável. É uma função que tem derivada em todos os pontos com... Quem é a derivada de f em x? Quem é? É 3x2
menos 6x. Que é igual, vou aproveitar e fazer o seguinte, fazer logo uma fatoração. Ó, para esboçar o gráfico, eu vou aplicar o teste da derivada primeira, para descobrir onde a função é estritamente crescente e onde é estritamente decrescente. Eu preciso estudar o sinal da derivada primeira. Então, tendo a derivada primeira, é bom você fatorar. E você vai estudar esse sinal? Tá? Entendido? Então, uma forma de você estudar, uma estratégia para estudar sinal é fatorar. Então, eu fatoro, isso aqui dá o quê? Dá 3x vezes x menos 2. Então, eu já, isso aqui é válido, isso aqui é verdadeiro. Qualquer que seja x real. Então, você estuda sinal, ó. Quem são as raízes da derivada? 0 e 2. No 0 a derivada dá 0. No 2 a derivada dá 0. Ou seja, 0 e 2 são o quê, hein? Pontos críticos de f. São os pontos críticos de f. Então, o sinal da derivada é... Aqui a derivada é positiva, fora das raízes, né? O a é 3. Tá? Aqui a derivada é negativa entre as raízes. E aqui a derivada é positiva. Duas raízes. Tá? Então tá aí. Morreu. Daí, tá? Daí, pelo teste da derivada primeira, pelo teste da derivada, pelo teste, vamos dar assim, da derivada primeira, letra maiúscula para destacar. Primeiro, você olha para o intervalo menos infinito, zero fechado. Quem é o seu interior? Menos infinito, zero aberto. Isso aqui é o intervalo, aqui o seu interior. Nesse intervalo, essa função é contínua. Ela é contínua em toda a reta, em particular, ela é contínua aqui. Nesse intervalo, ela é contínua. No seu interior, que é esse intervalo, ela é diferenciável. E no seu interior, a derivada é positiva. Então, o que é que diz o teste da derivada primeira? F é estritamente crescente. Em que intervalo? Nesse intervalo. Intervalo no qual a função é contínua, mas ela é diferenciável no seu interior, e no seu interior a derivada é positiva. Tá? Aí você diz, não, ela é diferenciável em todo intervalo. Sei. Mas o sinal interessa onde? No interior do intervalo. O sinal de quem? Da derivada primeira. E porque no intervalo fechado a derivada primeira não é positiva. A derivada aqui é zero. Mas, e eu com isso? Porque o teste da derivada primeira conclui o seguinte. Se a f é contínua no intervalo, diferenciável no interior do intervalo, e no interior do intervalo a derivada é positiva, o que ocorre? No intervalo, a função é estritamente crescente. Agora você vai para o outro intervalo, que é o intervalo 0 fechado, 2 fechado. Quem é o seu interior? 0, 2 aberto. Nesse intervalo ela é contínua, nesse intervalo. No seu interior ela é diferenciável e no seu interior a derivada é negativa. Portanto, no intervalo a função é estritamente decrescente. Olha lá o enunciado. Então a f é que estritamente o quê? Decrescente no intervalo
fechado, 0, 2. E agora o terceiro intervalo. Qual é o terceiro intervalo? Intervalo 2 mais o infinito. Nesse intervalo ela é contínua. No seu interior, ela é diferenciável. E no seu interior, a derivada é positiva. Então, conclusão. No intervalo, a F é estritamente estou comendo as letras. Crescente. Tá certo? Crescente no intervalo 2 fechado mais infinito. Acreditem, a minha letra na lousa era a coisa mais linda desse mundo, cara. Era linda, na lousa e no papel. Aí eu fui me inventar esse negócio de computação, tá? Programar, só teclado. A letra ficou horrível, impressionante. Igual a de vocês. É péssimo. É horrível. Tá? Todo mundo achava, quando era criança, os professores, o menino da letra linda, ficava todo... Não, mas era mesmo, cara. Cartaz na escola, todo mundo corria atrás de quem? De mim, para fazer os cartazes, né? Minha letra. Bonita, cara, minha letra. Olha como foi que ficou. Mas dá para ler, é importante. É o mínimo. Agora, quem são os pontos críticos dessa função? Quem é? 0 e 2 são os pontos críticos de F. Com quem é F de 0? É bom saber, para esboçar o gráfico, o valor da função nos seus pontos críticos. O valor da função nos seus pontos críticos. Quem é F de 0? F de 0 é quanto? 2. E quem é F de 2? F de 2 vai ficar o quê? 8, né? Menos 12, não é isso? Mais 2. Quanto é que dá isso? Menos 2, né? 2 é menos 2. Então, a função passa por esses dois pontos, e eu sei como ela passa. Ela passa com derivada 0. O gráfico, né? O gráfico da função passa... O gráfico, não é a função, é o gráfico. O gráfico da função passa pelos pontos 0, 2 e 2 menos 2. E como passa? Passa com derivada igual a 0. Reta tangente é horizontal. Tá? Isso aí é suficiente para eu fazer o gráfico. Não, tem mais uma coisinha que eu preciso. Tá certo? Quem é limite... Tá? Vírgula. Quem é limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Quem é? Mais infinito. Mais infinito. E quem é limite de f de x com x tendendo a menos infinito? Não, menos infinito. É o limite de x3, né? Limite de uma função polinomial no infinito. Tá? Então agora já dá para esboçar o gráfico. Ó. Dá para esboçar o gráfico dessa função. Vamos ver aqui, ó. Eixo das ordenadas, tá? Eixo das abscissas. Qual o valor da função no 0? Qual é? É 2. Aqui 2 aqui. Qual o valor da função no 2?
menos 2. Então a função, ela passa por esse ponto. E passa por esse aqui também. Mas como ela passa por esses pontos, aqui ela passa tangenciando horizontalmente. Aqui também, a tangente é horizontal. Derivada é zero. Agora, limite de f de x com x tendendo a menos infinito. Menos infinito significa que ela vem lá de baixo. E de menos infinito a zero, ela é, aí você precisa localizar assim, ela é estritamente crescente. Está aparecendo aqui, cara? Ela é estritamente crescente. E ela chega aqui tangenciando horizontalmente. Significa que ela vem, ó, estritamente crescente, subindo, ó. Está crescendo, 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 a derivada aqui é zero. Ela chega aqui tangenciando horizontalmente. Não, assim. A lógica, tá? Eu, em desconhecendo concavidade, que é algo que eu ainda estudarei com vocês, só me resta a lógica. Se ela chega tangenciando horizontalmente aqui, como é que ela vem assim? Tá? Tá bom? Mas nós veremos mais para frente que a concavidade dela daqui para cá é voltada para baixo. Concavidade dele, do gráfico. A função é côncava, no intervalo menos infinito e zero. Mas aí eu preciso da derivada segunda. Tá? Teste da derivada segunda. Mas não precisa aqui, porque usando só a informação, teste da derivada período, um pouquinho de senso, bom senso, eu sei que ela vem para cá, surge assim. Por isso é importante, ela passa por aqui e como ela passa? Ela passa tangenciando horizontalmente. Então não faz sentido ela vir assim. Mas é cabível a sua pergunta, faz sentido, procede, tá? E a resposta é essa, é a questão da lógica. Pedido? A sua pergunta procede, mas está aí, ó. Aí ela vem daqui para cá, ó. Aí tem uma outra coisa aqui. Eu não vou nem fazer menção inicialmente, vou só esboçar o gráfico. Entre 0 e 2, ela é o quê? De 0 a 2, ela é estritamente, de 0 a 2 ela é estritamente decrescente. E ela vem para cá, ó. Assim, ela vem para cá. Aí a lógica, como ela vem para cá e chega tangenciando horizontalmente, ela tem que mudar a concavidade. Tá? Mas isso é uma coisa, tem que fazer isso. Mas isso é algo que eu vou ver com vocês, tá? Para ficar mais fiel. Descobrir o ponto de flexão. E de 2 a mais infinito. Ela vai a mais infinito, ela vem para cá. E ela é estritamente crescente. Aí ela sai daqui, ó. Fazendo isso agora. Olhando para o gráfico, eu sei que 0 é um ponto de máximo local. 2 é ponto de mínimo local. Mais que isso, eu sei o seguinte, olhando para o gráfico, eu sei, tá? Seguinte coisa, eu vou colocar até azul. O 0 é, e acaba artigo definido, é o ponto de máximo da função f em que intervalo, hein? Com certeza. No intervalo, com certeza, é ponto de máximo da função f no intervalo menos infinito 2 fechado, não é? Com certeza é. E o 2 é, porque é ponto de máximo estrito, tá? 2 é o ponto de quê? De mínimo da função f no intervalo, é o ponto de mínimo da função f no intervalo 0 fechado mais infinito. É ou não é? É. Mas é também ponto de máximo local e ponto de mínimo
local. Porque se eu pegar, tirar o 2 daqui, vira um intervalo aberto e continua sendo ponto de máximo. Se eu tirar o 0 daqui, vira um intervalo aberto, continua sendo ponto de mínimo. E ponto de máximo local é ponto de máximo da função em algum intervalo que é aberto.